Memorando número 30.102/2 de 2022 Estado-Maior PMMG. Belo Horizonte, 19 de setembro de 2022. Aos comandantes, diretores e chefes. Assunto: fundada suspeita em abordagens, busca pessoal, veicular e domiciliar. Anexos: POP número 13041. Fundada suspeita em abordagens, busca pessoal, veicular e domiciliar. 2. Pesquisa jurisprudencial temática. Tráfico de drogas, inviolabilidade de domicílio, situações de justa causa para o ingresso forçado em domicílio, estandarte probatório mínimo. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri da Auditoria Militar CAOCRIM. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, atualização de 14 de junho de 2022, 3. Apresentação para treinamento 1. Considerando que o Código de Processo Penal, CPP, em seu artigo 240 prevê que a busca será domiciliar ou pessoal. 2. Considerando que o artigo 244 do CPP estabelece que a busca independerá de mandado no caso de prisão, de fundada suspeita ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 3. Considerando que a busca pessoal ou veicular carece de amparo legal e deve ser baseada na existência de uma fundada suspeita, justa causa, que é constituída por indícios e circunstâncias que indiquem a probabilidade de que o indivíduo esteja na posse de produto de ação delituosa ou de outros objetos papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se urgência na medida, o que constitui a fundamentação necessária para a realização da busca. 4. Considerando que para garantir a legitimidade da busca pessoal ou veicular e demonstrar a existência da fundada suspeita que a motivou, deve-se buscar evidenciar impressões objetivas, claras e concretas, evitando-se fundamentar exclusivamente em denúncias anônimas ou no tirocínio policial, por exemplo. 5. Considerando que a validade de vestígios de infrações penais obtidos por meio de abordagens policiais depende da obediência das regras atinentes à cadeia de custódia da prova. 6. Considerando que a atuação da Polícia Militar para a preservação da ordem pública por meio de abordagens é um instrumento fundamental para a apreensão de armas, drogas e objetos ilícitos, a fim de evitar a ocorrência de crimes violentos, letais e preservar o patrimônio dos cidadãos. 7. Considerando que a doutrina de emprego operacional que aborda o tema em questão, notadamente, o Manual Técnico Profissional 01, MTP 01, Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força, o Manual Técnico Profissional 02, MTP 02, Abordagem a Pessoas e o Manual Técnico Profissional 04, MTP 04, Abordagem a Veículos, estão alinhados com o Código de Processo Penal e legislação vigente. 8. Considerando a necessidade de padronizar condutas e comportamentos operacionais na realização de abordagens policiais e seu respectivo registro no módulo de registro de eventos de defesa social, redes. 9. Diante do exposto, recomendo: 9. Difundir e instruir todos os policiais militares a respeito do conteúdo do presente memorando, especialmente, o POP número 13041, fundada suspeita em abordagens, busca pessoal, veicular e domiciliar, constante do anexo 1. 9. 2. Inserir o conteúdo do presente memorando como tema de treinamento tático, TA, e treinamento técnico, TT, para todas as unidades subordinadas, utilizando-se da apresentação padrão referida no anexo 3. Eduardo Felisberto Alves, Coronel PM, Chefe do Estado-Maior. Fundamentação legal ou doutrinária. 1. Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. 2. Manual Técnico Profissional, N.O. Sobrescrito 30401/2020. Comando Geral, MTP 01, Intervenção Policial, Processo de Comunicação e Uso da Força. 3. Manual Técnico Profissional, N.O. Sobrescrito
30402-2020 Comando Geral, MTP 02, Abordagem a Pessoas, 13 Manual Técnico Profissional número 30404-2020 Comando Geral, MTP 04, Abordagem a Veículos, 4 Instrução Conjunta de Corregedorias número 02 Padroniza as atividades de Polícia Judiciária Militar, 5 Nota Técnica Conjunta número 2022, MPRS, Pro Requisitos de validade do consentimento do morador para o ingresso em domicílio, 6 Circular número 26/2022, SSP, GAB Concep do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, 7 Pesquisa Jurisprudencial Temática. Tráfico de drogas, inviolabilidade de domicílio, situações de justa causa para o ingresso forçado em domicílio, estandarte probatório mínimo. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, de Execução Penal, do Tribunal do Júri da Auditoria Militar CAOCRIM. Ministério Público do Estado de Minas Gerais, atualização de 14 de junho de 2022, 2 abreviaturas e siglas, 2 Boletim de Ocorrência Simplificado, 2 Comando Geral 2 Copom Centro de Operações Policiais Militares, 4 CPP Código de Processo Penal 5 MTP Manual Técnico Profissional 6 PM 3 Terceira Seção do Estado-Maior 7 POP Procedimento Operacional Padrão 8 RAT Relatório de Atividades 9 Redes Registro de Eventos de Defesa Social 3 Resultados Esperados 1 Padronizar condutas e comportamentos operacionais na realização de abordagens policiais e seu respectivo registro no sistema Redes 2 Contribuir com a produção do conjunto probatório e de documentos informativos que compõem a persecução penal 3 Garantir a segurança jurídica do policial na atividade operacional 4 Potencializar a prestação de serviços à população 4 Recursos necessários 1 Fardamento e equipamento operacional 2 Estação de trabalho para registros policiais 5 Procedimentos básicos 1 Conceito da fundada suspeita para abordagem policial 5 CPP. Em seu artigo 240 prevê que a busca será domiciliar ou pessoal. 2 O artigo 244 do CPP estabelece que a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 3 A busca pessoal ou veicular carece de amparo legal. Para tanto, deve ser baseada na existência de uma fundada suspeita, justa causa, que é constituída por indícios e circunstâncias do caso concreto que indiquem a probabilidade de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas, produto de ação delituosa ou de outros objetos papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se urgência na medida, o que constitui a fundamentação necessária para a realização da busca. 4 Para garantir a legitimidade da busca pessoal ou veicular e demonstrar claramente a existência da fundada suspeita que a motivou, deve-se buscar evidenciar impressões objetivas e demonstráveis de maneira clara e concreta, evitando-se fundamentar exclusivamente em denúncias anônimas ou no tirocínio policial, por exemplo. 5 Ressalta-se que mesmo que sejam encontrados objetos ilícitos, armas ou drogas, produto de crime ou de outros objetos papéis que constituam corpo de delito, após a realização da busca pessoal ou veicular, para que a apreensão desses materiais possa produzir provas válidas é necessário consignar no Redes que a busca foi precedida da constatação de circunstâncias fáticas concretas que evidenciaram a suspeição do abordado.
5.1.6 O rastreamento de vestígios decorrentes de infração penal constatada por meio de abordagem policial deve obedecer às regras referentes à cadeia de custódia da prova. 5.2 Realização de buscas pessoais, veiculares e registro dos fatos. 5.2 Realizar a abordagem conforme preconizam o MP 02 Abordagem a pessoas. MP 03 Abordagem a veículo, bem como nas demais normas institucionais. 5.2.2 Se houver fundada suspeita, atentar que quando o policial militar realiza busca pessoal, a situação de suspeição deverá ser verificada através da atitude do indivíduo, ou seja, da conjugação entre comportamento e ambiente. MP 02 Assim, são exemplos de situações que fundamentam abordagem com busca pessoal: a. Estado de flagrante delito. Quando o flagrante é testemunhado presencialmente pela equipe policial militar que realiza a abordagem de imediato ou persegue o indivíduo, abordando-o logo após. B. Mesmo a característica física e de vestimenta, ou na posse de objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. C. Segurar, transportar, ter em posse objetos de aparência ilícita, tais como armas, drogas, etc. 3D. Segurar, transportar, ter em posse objetos em situações não usuais, levando-o a crer serem provenientes ou utilizados para a prática de ação delituosa, e portar objetos por debaixo das vestes que denotam a ocultação de armas proibidas e ou munições e outros instrumentos utilizados na prática de crime, contravenção ou destinados a fins delituosos. F. Descartar material ou fazer movimentos abruptos, denotando que o indivíduo está tentando se desfazer de objeto cuja posse ou propriedade possam implicar no cometimento de crime, contravenção ou que caracterize possível objeto material de crime antecedente. G. Iniciar evasão do local, acelerar os passos ou modificar a direção de deslocamento logo após avistar a presença policial. H. Iniciar evasão do local ou não obedecer a ordem de parada ou bloqueio policial na condução de veículos automotores. 1. Apresentar características correspondentes às narradas quando do acionamento da polícia militar, realizada por qualquer meio de comunicação, que contenha relato de suposto envolvimento de pessoa ou veículo na prática de desordens ou ilícitos. J. Ação típica de cometimento de conduta ilícita, troca dissimulada de objetos, ocultação repentina de materiais, monitoramento de residência, comércio ou veículo, encobrir os sinais de identificação veicular, etc. K. Comportamento estranho do suspeito, tensão, nervosismo ou avistar a presença policial. Nesse caso, as circunstâncias devem ser aliadas a outros elementos fáticos concretos. L. Pessoa parada em local ermo ou notoriamente conhecido para a prática habitual da criminalidade. Nesse caso, as circunstâncias devem ser aliadas a outros elementos fáticos concretos. M. Tratar-se de pessoa reincidente na prática de delitos e, por isso, conhecida na região. Nesse caso, as circunstâncias devem ser aliadas a outros elementos fáticos concretos. N. Outras situações que evidenciem a potencial existência de prática de delitos, desordem ou caracterize risco à sua segurança ou a de terceiros, desde que devidamente fundamentada e justificada. 5.2.3 Após realizar a busca pessoal e havendo elementos que comprovem a situação de flagrância do suspeito, o policial deverá adotar os procedimentos operacionais previstos na DIAL e demais normas, de acordo com a infração penal constatada. 5.2.4 Depois de constatar a infração penal, o policial militar deverá registrar no histórico do boletim de ocorrência policial a situação que ensejou a abordagem e consequente busca, apreensão de objetos ilícitos e prisão do suspeito. Portanto, faz-se necessário constar no histórico do BORREDES as seguintes informações cabíveis a cada caso: a. Descrever a situação fática, fundada suspeita, que motivou a abordagem que possibilitou encontrar os objetos ilícitos na posse do suspeito, qual foi a situação de suspeição que o indivíduo se encontrava para desencadear a abordagem, vide item
5.2.2b. Indicar precisamente onde os objetos ilícitos foram encontrados. Exemplos: no bolso direito da calça, debaixo da camisa, debaixo do banco do motorista, no compartimento da porta direita frontal do veículo, passageiro, onde o suspeito se encontrava sentado, etc. C. Identificar no histórico do Borredes quem foi o policial responsável por encontrar e realizar a apreensão do material. D. Identificar e descrever as características do material apreendido. Em caso de drogas, indicar como o material se encontrava condicionado, as características dos invólucros, etc. E, na hipótese do suspeito ter dispensado o material ilícito, indicar que a equipe policial visualizou o material sendo dispensado ou identificar quem tenha visualizado ou que a informação foi levada ao Copom ou correspondente via ligação telefônica ou disque denúncia. Nesse caso, em se tratando de drogas dispensadas, mas que tenham sido encontradas outras drogas na posse do suspeito, é imprescindível que se indique as características de ambos os materiais, o encontrado na posse do autor e o encontrado no local onde foi dispensado, de forma a demonstrar suas similaridades ou diferenças. 5.2.5 No caso da busca pessoal ou veicular não culminar na identificação de objeto ilícito, conforme avaliação de necessidade e conveniência, o policial poderá fazer constar o registro do fato, indicando de forma clara as circunstâncias de fundada suspeita que ensejaram a abordagem e a qualificação do suspeito. 5.2.6 O acesso a conteúdo de telefone celular só pode ocorrer com autorização judicial ou expressa autorização do usuário do aparelho. 5.3 Fundada suspeita. Para buscas domiciliares, 5.3.1 Entrada em domicílio sem consentimento do morador depende, para sua validade e regularidade, de mandado judicial ou de justa causa devidamente comprovada, existência de indícios de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro no interior da residência. 5.3.2 Na hipótese de suspeita de flagrante delito, exige-se para ingresso no domicílio sem mandado judicial, a existência de fundadas razões, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 5.3.3 No flagrante iniciado fora do domicílio, cujo autor em fuga adentrou em domicílio próprio ou alheio, para a realização da busca, exige-se certeza de sua entrada no local. 5.3.4 Para entrada em domicílio em caso de crimes permanentes, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, exige-se a demonstração de indícios mínimos de que dentro da residência, naquele momento, encontra-se diante de uma situação de flagrância. 5.3.5 O consentimento voluntário do morador também autoriza o ingresso no domicílio. 5.3.5 A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência, via de regra, deve ser registrada em gravação audiovisual ou por intermédio de declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, modelo referencial 26 da Instrução Conjunta de Corregedorias PMBM número 02, de 03 de fevereiro de 2014 termo de autorização de ingresso em domicílio. Sugere-se, ainda, arrolar testemunhas da ação. 5.4 Realização de buscas domiciliares e registro dos fatos. 5.4.1 Para adentrar em domicílio sem autorização judicial, o policial militar deverá observar a existência de fundadas razões que indiquem que dentro do local ocorre situação de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Assim, são exemplos de situações que fundamentam abordagem com busca domiciliar, fazendo-se necessário pormenorizá-las no histórico do Redes. Alvo já era monitorado pela inteligência da Polícia Militar em razão de prévias denúncias a respeito da ocorrência de narcotráfico no local.
Nesse caso, o policial militar deverá constar no boletim de ocorrência que houve o monitoramento do suspeito indicando o tempo em que a atividade foi realizada e as constatações do levantamento de inteligência que subsidiaram a realização da abordagem. B. Buscas antecedentes que lograram encontrar droga com o suspeito. C. Campana policial que constatou intensa movimentação, típica de comércio ilícito de entorpecentes. Mencionar a existência de denúncia de uso do local para tráfico e constatação de cheiro de droga. D. Flagrante iniciado fora do imóvel, exemplo autor que dispensa droga, autor de roubo ou furto, etc., com fuga do suspeito para o interior do imóvel ou por desobediência à ordem de parada e subsequente evasão, em atitude suspeita, e existência de diligências preliminares realizadas pelo policial militar, indicando a utilização do local para tráfico de drogas. Nesse caso, o policial militar responsável pela condução da abordagem ocorrência poderá indicar os registros pretéritos envolvendo a situação que subsidiou a realização da abordagem e busca. F. Autor em atitude suspeita e que dispensa droga que trazia consigo. Nesse caso, o policial militar deverá indicar o local onde a droga foi dispensada e as características do material, se o suspeito assumiu ou não a posse da substância, se alegou ou não possuir mais material em sua residência. G. Apartamento desabitado sobre o qual recai suspeita de uso do local para tráfico de drogas em razão de informações previamente colhidas. H. Autor que, abordado em via pública, confessa que possuía entorpecentes em sua residência. 1. Autor avistado aparentemente comercializando droga e que tenta entrar em casa, sendo surpreendido na posse de entorpecentes. J. Autores surpreendidos em flagrante com considerável quantidade de drogas em via pública. K. Fuga para o interior do imóvel após suspeito visualizar a guarnição policial e prévia informação de reunião de integrantes de organização criminosa. L. Denúncia anônima prévia detalhada do local onde estariam sendo produzidos e ou comercializados entorpecentes. M. Acusado que mostrou aparelho telefônico contendo fotografias de produtos ilícitos em sua casa. N. Porta ou janela aberta que permite a visualização de atividade ilícita em flagrante. U. Ouvir gritos e pedidos de socorro do interior de uma residência. P. Outras situações que evidenciem a potencial existência de prática de delitos ou caracterize risco à segurança de terceiros, desde que devidamente fundamentada e justificada. 5.4.2 Após a realização da busca domiciliar, havendo elementos que comprovem a situação de flagrância do suspeito, o policial deverá atentar para os seguintes procedimentos na redação do boletim de ocorrência policial quanto à indicação da situação fática, concreta e específica que ensejou abordagem e consequente busca, apreensão de objetos ilícitos e prisão do suspeito no imóvel. 5.4.2 Aspectos a serem inseridos no histórico. A. Se única a edificação no interior do lote. B. Se a residência é plurifamiliar ou unifamiliar. C. Quantos andares. D. Cômodo em que o objeto ilícito foi encontrado. E. Local imediato onde o objeto ilícito foi encontrado, se possível registrar por meio de dispositivo audiovisual, foto ou filmagem. Exemplo, debaixo do travesseiro do lado direito da cama onde o suspeito dorme, na primeira gaveta do guarda-roupas, onde são guardados objetos pessoais e roupas do suspeito, dentro da caixa d'água existente sobre a laje do imóvel, local onde o suspeito é visto rotineiramente. F. Se todos os ocupantes do imóvel têm acesso ao local onde o objeto ilícito foi encontrado. G. Quantas pessoas presentes no momento da abordagem do indivíduo, do ingresso no imóvel e da busca domiciliar. H. Se algum dos ocupantes do imóvel assumiu a propriedade do objeto ilícito encontrado. 1. Identificar qual policial encontrou e apreendeu o objeto ilícito. J. Descrever as características do objeto ilícito encontrado. 5.4.3 No caso da busca domiciliar não culminar na identificação do
Objeto ilícito: o policial deverá registrar o fato indicando as circunstâncias de fundada suspeita que ensejaram o ingresso na residência, a abordagem e a qualificação do suspeito. 6. Atividades críticas. 6. Compreender que as hipóteses descritas neste POP compõem um rol meramente exemplificativo, sendo permitido que o policial militar, a partir de informações e dos elementos concretos, atue em outras situações que evidenciem a potencial existência de prática de delitos ou caracterize risco à sua segurança ou a de terceiros. 6. Deixar de constar no histórico do Redes a situação fática que ensejou a busca pessoal, veicular ou domiciliar do suspeito. 6. Deixar de indicar o policial militar responsável pela abordagem, pela localização e apreensão do objeto ilícito. 6. Deixar de indicar no histórico do Redes o local pormenorizado em que o objeto ilícito foi encontrado. 7. Ações corretivas. 7. Capacitar e orientar os policiais militares acerca da obrigatoriedade da existência de fundada suspeita para a realização de busca pessoal, veicular ou domiciliar. 7. Possibilitar que outros componentes da equipe, além do relator, façam a leitura do histórico do Redes antes do encerramento a fim de certificar que os dados importantes constam do documento. 7. Policiais militares nas funções de comando devem supervisionar a redação dos Redes de casos de maior complexidade, de maneira a identificar pontos de melhoria na qualidade das informações prestadas nos documentos, notadamente no histórico do evento. 8. Erros a serem evitados. 8. Registro de boletins de ocorrência com informações insuficientes sobre as circunstâncias que ensejaram a busca pessoal, veicular ou domiciliar. 8. Descrição insuficiente dos fatos e da localização de vestígios, prejudicando a produção do conjunto probatório necessário para a persecução penal.